Um menino de 5 anos acorda gritando no meio da noite, tremendo ao descrever águas que cheiravam a peixe e lama, o sol escaldante sobre sua cabeça, e um homem de túnica bege entrando no Rio Jordão, enquanto uma multidão silenciosa observava. Ele chora ao tocar a própria testa, murmurando em aramaico: Eu senti água gelada, eu vi a pomba, eu ouvi a voz do céu. O que acontece quando uma criança brasileira descreve com precisão arqueológica um evento de 2000 anos atrás, que nenhum evangelho detalhou completamente? Como explicar memórias tão vívidas de texturas, cheiros e sons de uma época que deveria existir apenas em páginas antigas? Era uma noite fria de agosto, quando a lua crescente iluminava fracamente Diamantina, cidade histórica encravada nas montanhas de Minas Gerais. Samuel Costa, 5 anos, dormia inquieto no pequeno quarto que dividia com o irmão mais novo, seus cabelos castanhos grudados na testa suada. Fernanda Costa, pedagoga de 34 anos, terminava de lavar a louça do jantar quando ouviu o grito. Não era um grito comum de pesadelo infantil. Era um som visceral, carregado de uma angústia, que fez Fernanda largar o prato na pia e correr escada acima, seu coração batendo forte contra as costelas. Quando abriu a porta do quarto, Samuel estava sentado na cama, olhos arregalados fixos no nada, o corpo tremendo como se tivesse acabado de sair de água gelada. Samuel, o que foi? Foi um sonho ruim? Fernanda acendeu o abajur e sentou-se na beirada da cama, puxando o filho para seu colo. Mas o menino não a abraçou como sempre fazia. Permaneceu rígido, seus olhos castanhos escuros, carregando uma gravidade que não cabia naquele rosto pequeno, como se enxergasse algo além daquela parede descascada do quarto. Não foi sonho, mãe. Eu estava lá, no rio. A voz de Samuel saiu rouca, diferente. A água estava fria, muito fria, e tinha gosto de terra. João estava gritando para as pessoas na margem, chamando elas de cobras. Sua voz ecoava. E então Yeshua entrou na água. Fernanda sentiu o mundo girar ligeiramente. Yeshua. O nome aramaico de Jesus. Seu filho de 5 anos, que frequentava o catecismo da Igreja Católica nas tardes de sábado e ouvia histórias bíblicas simplificadas, acabara de usar o nome original, com pronúncia perfeita, gutural. Como você sabe esse nome, meu amor? Quem te ensinou? Ela tentou manter a voz calma, mas suas mãos tremiam ao segurar os ombros pequenos do filho. Samuel a olhou diretamente e, pela primeira vez na vida, Fernanda teve medo dos próprios olhos de seu filho. Ninguém me ensinou. Eu estava na margem, mãe. Eu tinha uns 6 ou 7 anos. Minha túnica era áspera, cheirava a fumaça de lenha. Quando João colocou as mãos na cabeça de Yeshua e o mergulhou, o céu ficou diferente. Não foi trovão, foi uma voz. E todos nós ouvimos. João caiu de joelhos depois, chorando. Ele sabia quem Yeshua era. Todos sabíamos. Fernanda abraçou o filho com força, sentindo lágrimas quentes molharem seu ombro. Samuel chorava agora, mas não de medo. Era uma dor antiga, uma saudade de algo que ele não deveria poder sentir falta. No dia seguinte, ela ligaria para Padre Augusto, pároco da matriz de Santo Antônio. Mas naquele momento, segurando seu menino que tremia e murmurava palavras em uma língua morta há milênios, Fernanda compreendeu que havia testemunhado algo que a fé dela nunca preparou para enfrentar. A manhã chegou com o sol nascente pintando as telhas coloniais de Diamantina em tons alaranjados. Fernanda não havia pregado os olhos. Sentada à mesa da cozinha, suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café que esfriava. Incapaz de desviar o pensamento daquela voz rouca, daquelas palavras em aramaico, daqueles olhos que carregavam memórias que não lhe pertenciam. Roberto Costa chegara do turno noturno na companhia elétrica e encontrara a esposa assim, perdida em pensamentos que pareciam pesados demais para serem carregados sozinhos. Alto, com mãos calejadas de quem trabalha com fios e postes, Roberto era homem prático, de fé simples, mas sólida. Acreditava em Deus da mesma forma que acreditava que o sol nasceria toda manhã. Nanda, o que aconteceu? Você está pálida. Ele se sentou ao lado dela, o cheiro de suor honesto e óleo diesel ainda impregnado em sua camisa de trabalho. Fernanda olhou para o marido e as palavras saíram atropeladas, carregadas de uma urgência que ela mesma não compreendia completamente.
Contou sobre o grito, sobre Samuel sentado na cama como se tivesse acabado de voltar de algum lugar impossível, sobre Yeshua e João e a água gelada do Jordão. Cada palavra soava mais absurda que a anterior, mas Roberto não interrompeu. Conhecia a esposa bem demais para duvidar do que via em seus olhos. Onde ele aprendeu aramaico, Beto? Onde uma criança de 5 anos aprende o nome original de Jesus pronunciado daquele jeito? A voz dela falhou. E não foi só o nome, foi a forma como ele falou, como se lembrasse, como se tivesse estado lá. Roberto ficou em silêncio por longos segundos processando. Era homem que consertava o que quebrava, que resolvia problemas práticos com ferramentas concretas, mas aquilo estava além de qualquer manual de eletricista. Talvez seja só imaginação fértil? As crianças têm sonhos muito vívidos. Ele anda assistindo aqueles desenhos bíblicos na televisão. Não tem desenho que ensine aramaico, Beto. E não tem desenho que faça uma criança acordar tremendo, com cheiro de rio na pele. Fernanda se levantou, caminhando até a janela que dava para o quintal, onde Samuel costumava brincar. Vou ligar para o padre Augusto hoje. Preciso entender o que está acontecendo com nosso filho. Foi nesse momento que ouviram a voz. Vinha do andar de cima, do quarto de Samuel. Não era um choro ou um grito. Era uma cantiga, uma melodia que nenhum dos dois reconhecia. Palavras que não eram português, entoadas com uma pureza que fez o coração de Fernanda apertar no peito. Eles subiram a escada correndo, encontrando Samuel sentado na cama, os joelhos abraçados contra o peito, olhando pela janela pequena onde o sol da manhã entrava tímido. O menino cantava baixinho, balançando levemente como se embalasse uma memória. Samuel? Fernanda entrou devagar, como se pudesse assustar uma borboleta. O que você está cantando, meu amor? O menino virou o rosto e seus olhos estavam úmidos, mas não tristes. Era uma melancolia diferente, como saudade de algo muito distante. É a cantiga que as mulheres cantavam enquanto lavavam roupa no rio, mãe. Elas batiam a roupa nas pedras e cantavam para passar o tempo. Minha mãe... Não, a mãe daquela época. Ela também cantava essa música. Roberto e Fernanda trocaram um olhar carregado de preocupação e fascínio. Samuel falava de minha mãe daquela época, com a naturalidade de quem distingue entre uma casa antiga e uma nova. Para ele havia duas realidades, duas existências, e ele transitava entre elas sem esforço. Filho, você lembra de mais alguma coisa daquele dia no rio? Roberto se sentou no chão, ficando na altura do menino, suas mãos grandes e ásperas envolvendo as pequeninas de Samuel. O menino fechou os olhos, como se estivesse acessando um arquivo distante guardado em algum canto de sua mente. Quando os abriu, havia uma clareza perturbadora ali. O cheiro, pai. Tinha cheiro de peixe porque muita gente que estava lá trabalhava pescando, e tinha cheiro de suor porque fazia muito calor e todo mundo estava apertado tentando ver João. Ele usava aquela roupa estranha, feita de pelo de camelo, coçava só de olhar. Fernanda sentiu as pernas tremerem. Detalhes assim não estavam nos evangelhos simplificados que Samuel ouvia no catecismo. Ninguém falava sobre cheiro de peixe ou sobre a textura da roupa de João Batista. E quando Yeshua entrou na água? Roberto perguntou, sua voz mal disfarçando o tremor. Todo mundo ficou quieto, até as crianças pararam de correr. João estava assustado, eu conseguia ver nos olhos dele. Ele não queria batizar Yeshua, achava que devia ser o contrário. Eles conversaram baixinho na beira do rio, palavras que eu não conseguia ouvir. Mas depois, João concordou e colocou a mão na cabeça de Yeshua. Samuel pausou, suas mãozinhas apertando as de Roberto. A água estava escura ali perto da margem, com lama no fundo. Quando Yeshua foi mergulhado, eu vi os pés dele sumirem na água barrenta, e então... A voz do menino falhou. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas redondas. Mas ele não fazia som. Era um choro silencioso, carregado de um peso que transcendia sua idade. E então o que, meu amor? Fernanda se ajoelhou ao lado do marido, sua mão encontrando o rosto do filho, enxugando as lágrimas quentes. Então a luz mudou. Não era como um raio, era como se o céu tivesse aberto de verdade, mãe. E tinha uma pomba, mas não era uma pomba comum. Brilhava. E a voz... Samuel soluçou. A voz era tão grande que meu peito doía.
Dizia algo sobre filho amado, sobre estar feliz, e todos nós caímos de joelhos, até João. Ele chorava, mãe. João, que era tão forte e gritava tanto, estava chorando de joelhos na água. O silêncio que tomou conta do quarto era denso, sagrado. Roberto, homem que raramente chorava, sentiu os próprios olhos arderem. Fernanda abraçou Samuel com força, e os três permaneceram assim por longos minutos, unidos por algo que nenhum deles conseguia nomear completamente. Quando finalmente se levantaram, Roberto olhou para a esposa com uma determinação que ela reconheceu. Era a mesma expressão que ele tinha quando precisava consertar algo particularmente difícil no trabalho. Liga para o Padre Augusto agora, hoje mesmo! Padre Augusto Silva tinha 52 anos e 3 décadas dedicadas ao sacerdócio. Conhecia cada família da paróquia de Santo Antônio. Batizara metade das crianças da cidade e enterrara a outra metade dos avós. Era homem de fé sólida, mas não ingênua, que acreditava em milagres, mas também em psicologia infantil e em sonhos vívidos. Quando Fernanda ligou naquela manhã de sexta-feira, a voz dela carregava uma urgência que fez o padre deixar de lado o sermão que preparava para o domingo. Eles marcaram para as 15h, na casa paroquial, um prédio colonial ao lado da igreja matriz, onde o cheiro de incenso e cera de vela parecia ter impregnado as paredes de cal. Fernanda chegou com Samuel pela mão. O menino usava sua melhor roupa, uma calça azul marinho e camisa branca que a avó tinha dado no aniversário. Seus cabelos castanhos estavam penteados com cuidado, mas havia algo em seus olhos que chamou a atenção do padre imediatamente. Não era medo ou curiosidade típica de criança. Era uma seriedade antiga, como se aquele menino pequeno carregasse memórias que pesavam mais que o corpo conseguia suportar. Samuel, que prazer te ver, meu filho. Sua mãe me contou que você teve um sonho muito especial. Padre Augusto se abaixou para ficar na altura do menino, suas mãos grandes e gentis repousando nos ombros pequenos. Não foi sonho, padre. A voz de Samuel saiu clara, sem hesitação. Foi uma lembrança. O padre trocou um olhar rápido com Fernanda antes de se endireitar. Por que você não me conta essa lembrança enquanto tomamos um suco? Tenho uns biscoitos de polvilho que a Dona Maria fez ontem. Eles se acomodaram na pequena sala de visitas da casa paroquial. Samuel sentou-se na beirada do sofá de tecido florido, os pés balançando sem tocar o chão, as mãos pequenas segurando um copo de suco de laranja. Padre Augusto pegou seu caderno de anotações, algo que sempre carregava para registrar pedidos de oração e necessidades da comunidade. Hoje, suas anotações seriam de natureza muito diferente. Samuel, sua mãe disse que você falou sobre o batismo de Jesus. Você lembra desse dia? O menino assentiu, tomando um gole de suco, antes de começar. O que se seguiu nas próximas 2 horas deixaria Padre Augusto questionando tudo o que pensava saber sobre fé, memória e as fronteiras entre o possível e o impossível. Samuel descreveu o Rio Jordão com uma precisão geográfica que fez o padre folhear mentalmente seus estudos de Terra Santa. Falou sobre a largura do rio naquele ponto específico, sobre as pedras grandes e lisas na margem onde as pessoas se aglomeravam, sobre os arbustos de tamargueira que cresciam nas proximidades e cujas folhas finas faziam sombra insuficiente contra o calor escaldante. Tinha um cheiro forte de argila molhada, padre, e quando o sol batia na água, brilhava tanto que doía nos olhos. Por isso, todo mundo ficava de costas para o sol, olhando para onde João estava, mais para a sombra. Padre Augusto parou de escrever. Aquele detalhe sobre posição solar e sombra não estava em nenhum evangelho, mas fazia perfeito sentido prático. Quem ficaria horas sob sol escaldante do deserto, olhando diretamente para o clarão na água? E você lembra de mais alguém além de João e Jesus? O padre decidiu testar, fazer perguntas cujas respostas não constavam nos textos sagrados conhecidos. Tinha muita gente. Mas eu lembro de um homem alto, com barba muito preta e uma cicatriz grande no braço. Ele ficava perto de João o tempo todo, como se protegesse ele. E tinha uma mulher que vendia pães na margem, pães achatados, assados em pedras quentes. O cheiro era bom, mas meu pai... Não, o pai daquela época disse que não tínhamos dinheiro para comprar. Fernanda sentiu um nó na garganta. Samuel alternava entre meu pai e o pai daquela época,
com uma naturalidade que era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Para ele havia duas realidades simultâneas, e ele navegava entre elas sem esforço. Padre Augusto fechou o caderno por um momento, estudando o rosto do menino. Havia passado por casos de crianças com imaginação fértil, de sonhos influenciados por filmes ou histórias, mas aquilo era diferente. A consistência dos detalhes, a emoção genuína ao relatar, a especificidade de coisas que nenhuma criança de 5 anos deveria saber. Samuel, você sabe o que João Batista disse antes de batizar Jesus? As palavras exatas? O menino fechou os olhos, e quando os abriu, algo havia mudado em sua expressão. Era como se ele tivesse voltado mentalmente àquele lugar, àquele momento. Quando falou, sua voz tinha uma cadência diferente, quase como se estivesse citando algo que ouvia ecoar de muito longe. João disse: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" E Yeshua respondeu algo sobre cumprir toda a justiça. Mas depois, bem baixinho, antes de entrarem mais fundo na água, Yeshua disse outra coisa, algo que eu não entendi na época. Era sobre o cordeiro e sobre sangue. João começou a chorar quando ouviu. Padre Augusto sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquela conversa privada entre João e Jesus, acontecida em hebraico ou aramaico há 2000 anos, não estava registrada em lugar nenhum. Os evangelhos canônicos relatavam apenas o diálogo principal. Mas aqui estava uma criança de 5 anos descrevendo um sussurro, uma conversa íntima que nenhuma multidão teria ouvido. Como você sabe que João chorou, Samuel? Porque eu estava olhando para o rosto dele. As lágrimas misturaram com a água do rio quando ele se abaixou para colocar a mão na cabeça de Yeshua. Ele tremia, padre. Tinha medo e alegria ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto um adulto com tanto medo e tanta alegria juntos. O silêncio que tomou conta da sala da casa paroquial era quase palpável. Fernanda segurava as mãos unidas no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Padre Augusto olhava para aquele menino pequeno, de pés balançando no ar, tomando suco de laranja e descrevendo com precisão emocional e factual um dos momentos mais sagrados do cristianismo. Samuel, você se lembra de como se chamava naquela época? Seu nome daquele tempo? O menino franziu a testa, concentrado, como se tentasse lembrar de algo que estava na ponta da língua. Começa com um som de... Davi? Não, não era Davi. Era parecido, mas diferente. Daniel? Não. Ele balançou a cabeça, frustrado. Não consigo lembrar direito, mas lembro que meu pai me chamava de pequeno, porque eu era o mais novo dos filhos. Padre Augusto anotou tudo. Cada detalhe, cada hesitação, cada momento de clareza e cada momento de confusão. Era exatamente assim que memórias reais funcionavam? Não eram perfeitas. Tinham lacunas. Alguns detalhes permaneciam vívidos enquanto outros se esvaíam. Quando a tarde começou a cair e as sombras se alongaram pela sala, Padre Augusto finalmente se recostou na cadeira, o caderno repleto de anotações descansando em seu colo. Olhou para Fernanda e viu ali o mesmo misto de medo e reverência que sentia no próprio peito. Fernanda, eu preciso ser honesto com você. Em 30 anos de sacerdócio, nunca vi nem ouvi nada parecido com isso. Ele olhou para Samuel, que agora desenhava distraidamente em uma folha de papel que o padre tinha dado, traçando linhas que pareciam representar um rio e muitas pessoas pequenas ao redor. Eu não posso explicar o que está acontecendo, mas também não posso ignorar. O que o senhor sugere que façamos, padre? A voz de Fernanda tremia. Preciso contactar autoridades maiores. Alguém com mais conhecimento sobre esses fenômenos, sobre história bíblica, sobre memórias que desafiam explicação. Padre Augusto respirou fundo. Conheço um bispo auxiliar em Belo Horizonte, Dom Felipe Andrade. Ele é teólogo, estudou em Roma e tem experiência com casos incomuns. Gostaria da permissão de vocês para contatá-lo. Fernanda olhou para o filho, que continuava desenhando, aparentemente alheio à gravidade da conversa. Pensou no grito que o acordara na noite anterior, nas lágrimas ao relatar memórias de 2000 anos atrás, na forma como dizia Yeshua, com pronúncia perfeita. Pensou em como seria a vida
disse Samuel dali em diante, carregando essas memórias impossíveis. Faça o que for necessário, padre. Só proteja meu filho, por favor. Com minha vida, Fernanda, com minha vida? Naquela noite, quando Fernanda colocou Samuel para dormir, o menino segurou sua mão com força antes de fechar os olhos. Mãe, eu vou parar de lembrar um dia? Não sei, meu amor, por quê? Porque às vezes é pesado. É como carregar uma mochila muito cheia. Ele pausou, seus olhos já se fechando com o cansaço. Mas também é bonito. Ver aquilo foi a coisa mais bonita que eu já vi. A luz, a pomba, a voz. Foi como se Deus tivesse descido um pouquinho só para dizer que amava alguém. Fernanda beijou a testa do filho e esperou até que a respiração dele se tornasse profunda e regular. Então desceu a escada e encontrou Roberto na cozinha, a xícara de café intocada na frente dele. E agora? Ele perguntou. Agora esperamos e rezamos. Nos 3 dias seguintes, Samuel continuou tendo essas memórias espontâneas. Durante o café da manhã, comentou casualmente sobre o gosto do pão da época, mais denso e amargo que o pão moderno. Durante o almoço, descreveu como as famílias comiam sentadas no chão, ao redor de uma única vasilha grande onde todos colocavam a mão. À noite, antes de dormir, falava sobre as estrelas do deserto, mais brilhantes que qualquer estrela que via em Diamantina, e sobre como as pessoas contavam histórias de Moisés e Abraão sob aquele céu infinito. Cada revelação era um fragmento de uma vida que não deveria estar gravada naquela memória pequena. E cada revelação deixava Fernanda e Roberto mais certos de que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. Na quarta-feira seguinte, o telefone tocou. Era Padre Augusto. Dom Felipe Andrade, bispo auxiliar de Belo Horizonte, aceitara conhecer Samuel. Viria a Diamantina no sábado. A investigação formal estava prestes a começar. O sábado amanheceu nublado em Diamantina, com aquela garoa fina típica das montanhas mineiras que mais parecia uma névoa densa grudando na pele. Fernanda acordou antes do sol nascer, embora o sol estivesse escondido atrás das nuvens baixas. Havia passado a noite inteira virando de um lado para o outro, imaginando como seria aquele encontro. O que um bispo diria ao ouvir as memórias impossíveis de Samuel? Roberto já estava na cozinha quando ela desceu, preparando café em silêncio. Os dois se moviam pela casa como quem caminha em um sonho, realizando tarefas automáticas, enquanto a mente estava em outro lugar completamente. Samuel ainda dormia, alheio à tempestade silenciosa de expectativa que tomava conta dos pais. Dom Felipe Andrade chegou às 10 da manhã em um carro simples, dirigido por ele mesmo, sem a pompa que algumas autoridades eclesiásticas carregavam. Era um homem alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos azuis penetrantes que pareciam ver além da superfície das coisas. Tinha 58 anos, mas a postura ereta e o passo firme sugeriam alguém mais jovem. Vestia batina preta simples, com o colarinho romano e uma cruz peitoral de prata sem ornamentos excessivos. Padre Augusto o acompanhava, servindo de ponte entre aquele mundo de autoridades eclesiásticas e a família simples da periferia de Diamantina. Quando entraram na sala pequena, mas impecavelmente limpa da casa dos Costa, Dom Felipe removeu a cruz peitoral e a colocou no bolso, um gesto que Fernanda interpretou como tentativa de parecer menos intimidador. Senhor e senhora Costa, agradeço por me receberem. Sei que isso deve ser difícil para vocês. A voz de Dom Felipe era grave, mas gentil, com um sotaque que mesclava Minas Gerais e os anos que passara estudando em Roma. Padre Augusto me contou sobre Samuel. Gostaria muito de conversar com ele, se vocês permitirem. Roberto e Fernanda assentiram em uníssono. Havia uma reverência automática diante daquela figura de autoridade, mas também uma urgência desesperada por respostas, por alguém que pudesse fazer sentido do impossível. Samuel desceu a escada devagar, ainda com o cabelo bagunçado de sono, vestindo uma calça jeans e camiseta do cruzeiro que o tio tinha dado. Quando seus olhos encontraram Dom Felipe, o menino parou no último degrau, estudando o homem com uma intensidade que fez o bispo sentir um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Você trabalha com Deus, disse Samuel, não como pergunta, mas como constatação. Consigo ver nos seus olhos.
Eles têm a mesma luz que os olhos de João tinham. Dom Felipe sentiu o chão mover-se ligeiramente sob seus pés. Ninguém havia dito a Samuel quem ele era ou por que estava ali. E a comparação com João Batista, feita com aquela naturalidade assustadora, o atingiu como um soco silencioso. Eu tento servir a Deus, Samuel. E você? Pode me contar o que vê quando fecha os olhos? O menino desceu o último degrau e caminhou até o sofá, sentando-se com as pernas cruzadas, como fazia sempre que se preparava para falar sobre aquelas memórias que pesavam em seu peito pequeno. Dom Felipe sentou-se à sua frente e Padre Augusto discretamente ligou um pequeno gravador que trouxera com a permissão prévia da família. O que seria registrado nas próximas 3 horas desafiaria 5 décadas de formação teológica do bispo. Samuel começou a falar, e sua voz tinha aquela qualidade distante, como se estivesse narrando algo que assistia em uma tela interna. Descreveu a jornada até o Jordão, como sua família daquela época havia caminhado por 2 dias desde uma aldeia cujo nome ele não conseguia lembrar completamente. Falou sobre como seus pés doíam dentro das sandálias de couro mal curtido, sobre como o sol queimava a nuca porque seu pai não tinha dinheiro para comprar um tecido para cobrir a cabeça. As mulheres iam mais devagar porque carregavam os bebês e as comidas. Minha mãe tinha um bebê novo, ela o amarrava nas costas com um pano listrado, vermelho e branco. Eu lembro das listras balançando enquanto andávamos. Dom Felipe fazia anotações meticulosas, mas seus olhos raramente deixavam o rosto de Samuel. Cada detalhe que o menino fornecia era verificável historicamente. As sandálias de couro mal curtido eram típicas das classes pobres do primeiro século. O costume de amarrar bebês nas costas, com tecidos listrados, era documentado em escritos da época. Como uma criança de 5 anos sabia disso? Samuel, você disse que seu pai não tinha dinheiro. Como você sabe disso? Porque eu ouvi ele conversando com minha mãe na noite antes de irmos. Eles falavam baixo, pensando que eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Meu pai disse que tinha juntado algumas moedas, mas não era suficiente para comprar tecido bom. Minha mãe disse que não tinha problema, que Deus cuidaria. Ela sempre dizia isso. A especificidade emocional da memória era perturbadora. Samuel não estava recitando fatos memorizados, estava revivendo momentos íntimos de uma família que existira 2 milênios atrás. Dom Felipe decidiu testar o conhecimento do menino de forma mais técnica. Abriu uma pasta que trouxera, contendo reconstruções artísticas da região do Jordão, baseadas em pesquisas arqueológicas recentes. Eram imagens que Samuel não poderia ter visto, pois faziam parte de um estudo acadêmico não publicado que um colega arqueólogo havia compartilhado com ele. Samuel, você pode olhar estas imagens e me dizer se reconhece alguma coisa? O menino pegou as folhas com suas mãos pequenas, estudando cada uma com atenção. A primeira mostrava uma reconstrução do Rio Jordão com vegetação nas margens. Samuel balançou a cabeça. As árvores estão erradas, eram mais baixas, mais tortas, e tinha menos delas. O rio era mais pelado, mais pedras, menos plantas. Dom Felipe sentiu seu coração acelerar. A reconstrução que Samuel criticava era baseada em descrições de viajantes do século XIX, quando a região já tinha sido reflorestada parcialmente. Mas estudos paleobotânicos mais recentes confirmavam que no primeiro século a área era bem mais árida. Como Samuel sabia disso? A segunda imagem mostrava pessoas às margens. Samuel apontou para as roupas. Essas roupas são muito bonitas. A maioria das pessoas usava roupas mais simples, mais sujas, e os homens não tinham barba tão arrumada. As barbas eram bagunçadas porque não tinha como cuidar direito. Só os ricos tinham barbas bonitas. Cada correção que Samuel fazia era historicamente precisa. Dom Felipe folheava suas anotações mentalmente, cruzando o que o menino dizia com anos de estudo sobre a vida cotidiana na Palestina do primeiro século. Samuel, você falou que João usava roupa de pelo de camelo. Como era o cheiro? O rosto do menino se contorceu em uma expressão de desgosto genuíno. Cheirava ruim, como animal molhado, e suor velho junto. E quando ele se molhava no rio, o cheiro ficava pior. Mas ninguém reclamava porque João era... Ele era especial. Mesmo com aquele cheiro, as pessoas queriam ficar perto dele.
A descrição sensorial era o tipo de detalhe que ninguém inventava. Era o tipo de memória que ficava gravada porque incomodava, porque agredia os sentidos. Dom Felipe começava a sentir que estava diante de algo que transcendia qualquer explicação teológica ou psicológica que conhecesse. Me conte sobre o momento exato do batismo. O que aconteceu quando Jesus saiu da água? Samuel fechou os olhos e ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou, sua voz estava mais baixa, carregada de uma reverência que fez todos na sala instintivamente se inclinarem para a frente. Yeshua saiu da água devagar. Ele estava molhado, a túnica grudada no corpo, pingando. João segurou o braço dele para ajudar, mas as mãos de João tremiam tanto que quase não conseguia. E então o silêncio ficou diferente. Não era só que as pessoas pararam de falar. Era como se até o rio tivesse parado de fazer barulho. Até os pássaros. Dom Felipe sentiu a pele arrepiar. A descrição de Samuel sobre o silêncio que precede o sagrado era algo que ele próprio havia experimentado em momentos de profunda oração. Mas como uma criança de 5 anos articulava isso? E a pomba? Você viu a pomba? Vi. Mas não era como as pombas normais que a gente vê na praça. Essa brilhava. Era como se fosse feita de luz branca, mas ao mesmo tempo era uma pomba de verdade. Ela desceu devagar, fazendo círculos, e pousou. Não pousou, ficou suspensa em cima da cabeça de Yeshua. E a voz de Samuel falhou e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Fernanda se moveu instintivamente para confortá-lo, mas Dom Felipe levantou a mão gentilmente, pedindo que esperasse. Ele precisava ouvir isso. A voz era grande demais para estar vindo de uma boca. Era como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Do céu, do chão, de dentro do meu próprio peito. Dizia coisas sobre filho, sobre amor, sobre estar feliz. Mas as palavras em aramaico eram diferentes do que eu ouço aqui quando leio na Bíblia. Eram mais carinhosas, como quando uma mãe fala com o filho pequeno, sabe? Dom Felipe não confiava em sua própria voz naquele momento. A interpretação de Samuel sobre o timbre emocional da voz divina era teologicamente profunda. A ideia de Deus Pai falando com a ternura de uma mãe era algo que teólogos levavam anos para compreender e articular. Samuel chegara a essa compreensão simplesmente descrevendo o que sentira. Samuel, você lembra das palavras exatas em aramaico? O menino enxugou as lágrimas com as costas da mão e fechou os olhos novamente, concentrado. Quando abriu a boca, o que saiu foi uma frase em aramaico galileu do primeiro século, pronunciada com uma fluidez que fez Dom Felipe e Padre Augusto trocarem olhares de absoluta incredulidade. Você sabe o que disse? Perguntou Dom Felipe, sua voz mal disfarçando o tremor. Disse algo como: "Este é meu filho que eu amo muito, e ele me deixa muito feliz. Mas soa melhor em aramaico, mais quentinho no coração." Dom Felipe precisou de um momento. Levantou-se, caminhou até a janela, fingindo observar a garoa lá fora, mas, na verdade, tentando processar o que acabara de ouvir. Samuel acabara de citar uma variação da frase de Deus Pai, que correspondia a tradições orais preservadas em manuscritos etíopes do século III, textos que pouquíssimos estudiosos conheciam, e a frase em aramaico estava correta, perfeita. Ele voltou, sentou-se novamente e decidiu fazer o teste definitivo. De sua pasta, retirou 3 fotografias de artefatos. A primeira era um jarro de barro do primeiro século, encontrado em escavações perto de Jericó. A segunda era uma reconstituição de sandálias da época. A terceira era uma moeda romana do período de Tibério César. Samuel, você reconhece alguma dessas coisas? O menino pegou a foto do jarro e sorriu. Minha mãe tinha um jarro parecido. Ela guardava água nele, mas o dela tinha uma rachadura aqui. Apontou para um lado específico. E ela amarrou com um cordão para não quebrar mais. Pegou a foto das sandálias e assentiu. Essas são como as que meu pai usava. As minhas eram menores e mais gastas. Mas quando pegou a foto da moeda, seu rosto mudou. Ficou sombrio, quase assustado. Essa moeda, as pessoas falavam dela com raiva. Tinha a cara de um homem ruim nela. Meu pai cuspiu no chão uma vez quando viu uma dessas.
Disse que era dinheiro do diabo. Dom Felipe sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. A moeda de Tibério César era odiada pelos judeus do primeiro século exatamente por trazer a imagem do imperador, o que violava o segundo mandamento. Comerciantes judeus frequentemente recusavam usá-las ou as aceitavam com desgosto. Samuel estava descrevendo uma reação cultural específica que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. Samuel, disse Dom Felipe, sua voz agora grave e cerimoniosa. Eu preciso que você ouça o que vou dizer com atenção. Você é uma criança muito especial. O que você lembra não é normal, mas também não é ruim. Você entende? Samuel assentiu, seus olhos grandes e atentos. Eu gostaria de levar você a Belo Horizonte, com a permissão dos seus pais. Lá tem pessoas que estudam a Bíblia há muitos anos, que conhecem as línguas antigas, que podem ajudar a entender o que você está lembrando. Você toparia ir? Samuel olhou para os pais que assentiam encorajadoramente, embora Fernanda estivesse visivelmente apreensiva. Eu vou parar de lembrar? Perguntou o menino. Não sei, Samuel. Talvez sim, talvez não. Mas enquanto você lembra, é importante que pessoas que estudam essas coisas ouçam você. Então eu vou, porque às vezes é pesado carregar isso sozinho. Naquela noite, depois que Dom Felipe e Padre Augusto partiram com a promessa de retornar na semana seguinte para levar Samuel a Belo Horizonte, a família Costa se reuniu na cozinha. Samuel já dormia, exausto emocionalmente pelas horas de entrevista. Beto, o que está acontecendo com o nosso filho? Fernanda perguntou, a voz carregada de medo e reverência misturados. Roberto segurou as mãos da esposa, suas palmas calejadas envolvendo os dedos trêmulos dela. Não sei, mas sei que Samuel não está inventando. Vi nos olhos daquele bispo. Ele acredita. E se ele acredita, então é real, completou Fernanda. Nosso filho realmente esteve lá. De alguma forma, nosso pequeno Samuel estava nas margens do Jordão há 2000 anos, vendo Jesus ser batizado. O silêncio que se seguiu era cheio de peso e significado. Lá fora, a garoa continuava caindo sobre Diamantina, lavando as ruas antigas de pedra, como se tentasse limpar o mundo para receber uma verdade que ele não estava preparado para compreender. Mas dentro daquela casa simples, uma família começava a aceitar que haviam sido escolhidos para guardar um tesouro impossível, uma memória viva do sagrado. A semana que se seguiu passou em uma névoa de preparativos e ansiedade. Dom Felipe organizara tudo com uma eficiência que falava de anos navegando a burocracia eclesiástica. Samuel iria a Belo Horizonte, onde uma equipe de especialistas o aguardava. Um teólogo especializado em Novo Testamento, um linguista que dedicara 40 anos ao estudo do aramaico galileu e um psicólogo infantil que trabalhava com a arquidiocese. Fernanda fez a mala do filho com mãos trêmulas, colocando as roupas dobradas com cuidado excessivo, como se a organização perfeita pudesse, de alguma forma, controlar o incontrolável. Roberto tirou 3 dias de folga do trabalho, usando férias que guardara para uma emergência. Aquilo certamente qualificava como emergência, embora de um tipo que nenhum manual de pai preparava para enfrentar. A viagem de carro até Belo Horizonte levou 4 horas pelas estradas sinuosas da Serra do Espinhaço. Samuel passou a maior parte do trajeto olhando pela janela, observando as montanhas cobertas de vegetação densa, tão diferente do deserto pedregoso que visitava em suas memórias. De vez em quando murmurava algo sobre como a terra era verde ali, como tinha árvores demais para ser a terra que ele lembrava. A arquidiocese havia disponibilizado um apartamento pequeno, mas confortável para a família. Ficava em um prédio antigo perto da Praça da Liberdade, com janelas altas que deixavam entrar a luz dourada da tarde mineira. Mas não houve tempo para descanso. Os testes começariam na manhã seguinte. Dr. Henrique Tavares era um homem miúdo de 67 anos, com óculos de lentes grossas e cabelos brancos despenteados, que sugeriam décadas debruçado sobre manuscritos antigos. Havia estudado em Jerusalém, lecionado em Oxford, e agora passava seus dias de semi-aposentadoria consultando para museus e instituições religiosas sobre línguas mortas do Oriente Médio. Quando Samuel entrou na sala de estudos da arquidiocese, Dr. Tavares estava organizando papéis sobre uma mesa longa de madeira escura.
Ele olhou para o menino sobre os óculos e sorriu. Um sorriso gentil que imediatamente colocou Samuel à vontade. Então você é o menino que fala aramaico, Dom Felipe me contou. Será que podemos conversar um pouco? O que se seguiu nas próximas 6 horas deixaria Dr. Tavares reavaliando tudo o que pensava saber sobre memória, língua e as fronteiras do possível. Ele testou Samuel com frases simples em aramaico, esperando que o menino repetisse como o papagaio, sem compreensão. Mas Samuel não apenas repetia, respondia, conversava. Quando o Dr. Tavares perguntou em aramaico como era o céu naquele dia, Samuel respondeu na mesma língua, descrevendo um céu que começara azul claro e depois ficara estranho, com aquela luz diferente que precedia a voz divina. A gramática estava correta. O vocabulário era do 1º século, não do aramaico posterior que sobrevivera em algumas comunidades cristãs. Isso é impossível, murmurou o Dr. Tavares, mais para si mesmo que para os outros presentes. Ele está usando construções gramaticais que só aparecem em fragmentos de Qumran. Como? Mas o momento mais impactante veio quando o Dr. Tavares, quase como teste final, recitou para Samuel uma oração em aramaico. Era uma versão do Pai Nosso, mas na forma que Jesus teria ensinado originalmente. Samuel ouviu em silêncio, e quando o linguista terminou, o menino balançou a cabeça. Não é assim que Yeshua ensinava. Ele usava outra palavra para pão. E falava Abba, não Abba, com o som mais suave, mais carinhoso. Dr. Tavares sentiu o chão mover-se sob seus pés. Samuel estava corrigindo sua pronúncia e estava certo. Estudos recentes sobre dialetos galileus confirmavam que Abba, com o som duplicado mais suave, era a forma usada em intimidade familiar. Samuel falava aramaico não como quem estudara em livros, mas como quem crescera ouvindo nas ruas de uma aldeia do 1º século. 3 dias de testes se seguiram. Uma psicóloga infantil, doutora Ana Beatriz Moura, conduziu avaliações para descartar fantasia, transtorno dissociativo ou influência externa. Todas as avaliações voltaram dentro da normalidade absoluta. Samuel era uma criança perfeitamente saudável mentalmente, exceto pelo fato de que carregava memórias que deveriam ser impossíveis. Foi na 4ª noite, durante um jantar na casa de Dom Felipe, que o telefone tocou. O bispo atendeu e sua expressão mudou dramaticamente. Quando desligou, olhou para a família Costa com uma mistura de apreensão e reverência. Era de Roma. A Congregação para a Doutrina da Fé soube do caso. Querem que Samuel vá ao Vaticano. O silêncio que tomou conta da sala de jantar era denso como concreto. Roma. O Vaticano. As palavras soavam absurdamente grandes para aquela família simples de Diamantina. Eles acreditam? Perguntou Fernanda, sua voz mal saindo. Não sei se acreditam, mas querem investigar pessoalmente? É um protocolo raro, Fernanda, muito raro. A última vez que a congregação investigou um caso de possível memória de evento bíblico foi em 1947, na Polônia. 2 semanas depois, a família Costa estava em um avião pela primeira vez nas vidas. Samuel pressionava o rosto contra a janela, observando as nuvens lá embaixo com um fascínio típico de criança, esquecendo momentaneamente o peso do que o aguardava. Roma os recebeu com sol forte e um calor seco que fez Samuel comentar que aquele calor era parecido com o calor que ele lembrava. Embora a cidade fosse grande demais, barulhenta demais, cheia de pedras e prédios que não existiam na sua memória. A cidade do Vaticano parecia um mundo à parte. Guardas suíços com uniformes que pareciam saídos de um livro de história, turistas tirando fotos e uma solenidade que permeava cada pedra antiga. Eles foram levados a um prédio discreto atrás da Basílica de São Pedro, onde a Congregação para a Doutrina da Fé conduzia suas investigações mais sensíveis. Cardeal Marco Bellini, prefeito da congregação, era um italiano alto de 71 anos, com cabelos brancos impecáveis e olhos escuros que pareciam catalogar e arquivar cada detalhe. Falava português com sotaque carregado, mas gramaticalmente perfeito. Ao seu lado, 2 outros cardeais, um teólogo alemão e um arqueólogo bíblico israelense. Samuel, seja bem-vindo. Viemos de muito longe para te conhecer.
Cardeal Bellini se abaixou para ficar na altura do menino. Posso te fazer algumas perguntas? O que se seguiu foram 3 dias dos interrogatórios mais meticulosos que Samuel havia enfrentado. Cada detalhe era verificado, cada afirmação cruzada com fontes históricas e arqueológicas. Os teólogos testavam conhecimento bíblico, os arqueólogos verificavam detalhes materiais e psicólogos observavam comportamento e consistência emocional. Samuel respondeu a tudo com a mesma naturalidade cansada de quem relata algo óbvio repetidas vezes. Sim, o rio tinha aquele cheiro. Sim, as roupas eram assim. Sim, a voz de Deus soava daquele jeito. Não, ele não sabia porque lembrava. Apenas lembrava. No terceiro dia, Cardeal Bellini tomou uma decisão que faria daquele caso algo único nos arquivos vaticanos. Levaria Samuel ao lugar onde memórias e fé se encontravam de forma mais visceral. A Capela Sistina, mas não durante o dia, com turistas e barulho. À noite, vazia, apenas o menino e o cardeal sob os afrescos de Michelangelo. Eles entraram quando a última luz do dia já se esvaía. A capela, sem as multidões, tinha uma presença quase palpável. O silêncio era diferente ali, carregado de séculos de oração. Samuel olhou para o teto, para o Deus Criador de Michelangelo estendendo a mão para Adão, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não era assim, disse ele baixinho. A voz não tinha corpo, não tinha mão, era só amor. Amor tão grande que doía no peito. Cardeal Bellini sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sentou-se em um dos bancos e indicou que Samuel fizesse o mesmo. O menino subiu no banco, os pés balançando sem tocar o chão, olhando para aquele teto impossível pintado por um gênio. Samuel, eu vou te contar um segredo. Nós temos documentos aqui muito antigos que quase ninguém conhece. São textos que não entraram na Bíblia, mas que contam histórias sobre Jesus. Um deles fala sobre o batismo. Foi escrito no ano 280, na Etiópia, por um monge que dizia ter ouvido a história de alguém que estava lá. Posso te mostrar? Samuel assentiu, curioso, mas também cansado. Tinham sido 3 dias intensos de perguntas. O cardeal retirou do bolsote da batina uma fotografia de um manuscrito. Era um pergaminho amarelado, com letras em ge'ez, a antiga língua etíope. Mais abaixo havia uma tradução em italiano e português. Este manuscrito conta que quando Jesus saiu da água, houve um silêncio tão profundo que até o rio pareceu parar de fazer barulho, e que a voz de Deus falou palavras que soaram como quando uma mãe fala com seu bebê recém-nascido, cheia de ternura, e que houve um menino pequeno na multidão que chorou ao ouvir, porque sentiu saudade de uma mãe que ele ainda não conhecia. Samuel ficou muito quieto. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas ele não fazia som. Apenas olhava para a fotografia do manuscrito como se estivesse vendo um espelho mostrando sua própria alma. Eu chorei, sussurrou ele finalmente. Chorei porque a voz era tão cheia de amor que me fez pensar na minha mãe, mas ao mesmo tempo saber que aquele amor era maior que qualquer amor de mãe. E me deu saudade de um lugar que eu nunca tinha estado, mas que sabia que existia. Cardeal Bellini precisou de um momento para recompor-se. 45 anos de sacerdócio, décadas investigando alegações de milagres e fenômenos sobrenaturais, e nunca havia experimentado algo assim. Aquele menino estava descrevendo exatamente o que constava em um manuscrito que ele não poderia ter lido, que não estava disponível em nenhuma biblioteca pública, que pouquíssimos estudiosos conheciam. Samuel, eu não posso explicar como você sabe essas coisas. Não tenho uma resposta teológica ou científica. Mas sei que o que você carrega é verdadeiro. Você realmente estava lá. De alguma forma, através de algum mistério que está além da minha compreensão, você testemunhou um dos momentos mais sagrados da história humana. Samuel olhou para o cardeal com aqueles olhos que carregavam memórias antigas demais. O senhor vai contar para todo mundo? Não. Isso não é para todo mundo. Isso é algo que precisa ser guardado com cuidado, mas será registrado. E quando você crescer, se quiser contar sua história, terá todo o apoio da igreja. Mas por agora, você pode ser apenas Samuel, apenas uma criança. Eles ficaram ali por mais 1 hora,
Em silêncio, sob os afrescos de Michelangelo, um cardeal italiano de 71 anos e um menino brasileiro de 5 anos, unidos por um segredo que transcendia tempo e espaço. Quando a família Costa voltou ao Brasil, algo havia mudado. Samuel continuava sendo criança, brincando, correndo, rindo, mas as memórias começaram a desaparecer gradualmente, como Dom Felipe havia previsto. Conforme o cérebro de Samuel crescia e se desenvolvia, as memórias antigas eram substituídas por experiências do presente. Aos 6 anos, Samuel ainda lembrava de alguns detalhes. Aos 7, apenas fragmentos. Aos 8, eram como sonhos distantes, impossíveis de distinguir de fantasia. Mas sempre permaneceu uma coisa. Quando Samuel via o céu azul claro de Minas Gerais, sentia uma saudade inexplicável de algo que ele não conseguia mais nomear. E quando ouvia falar de João Batista, ou via imagens do Rio Jordão, seu coração apertava de um jeito que ele não compreendia. Hoje Samuel tem 9 anos. É um menino normal, que gosta de jogar futebol, de assistir desenhos, de reclamar do dever de casa. Mora em Diamantina com sua família, frequenta a escola local, tem amigos e preocupações típicas de criança. Mas no cofre secreto do Vaticano há um dossiê com seu nome. Páginas e páginas de entrevistas transcritas, análises linguísticas, avaliações psicológicas e a conclusão de cardeal Marco Bellini. Não posso explicar, mas não posso negar. Este menino carregou por um breve período a memória viva de um evento que moldou a fé de bilhões. Que Deus proteja este pequeno testemunho do sagrado. Padre Augusto ainda visita a família regularmente, tomando café na cozinha da casa simples, conversando sobre coisas cotidianas. Às vezes, quando Samuel já foi dormir, ele e Fernanda conversam sobre aqueles dias extraordinários. Sobre como foi ter um filho que, por algum tempo, carregou 2000 anos de memória em um corpo de 5 anos. Você acha que ele vai lembrar quando crescer? Fernanda pergunta sempre, talvez não da forma como lembra agora, mas acho que vai carregar algo, uma sensação, uma certeza de que o sagrado é real, de que Deus falou e ainda fala, de que o amor divino é tão tangível quanto a água gelada de um rio. E talvez seja essa a verdadeira mensagem da história de Samuel, que o sagrado não está apenas em livros antigos ou em tradições milenares. Às vezes se manifesta em lugares inesperados, em pessoas improváveis, lembrando-nos que os mistérios da fé são muito maiores que nossa capacidade de compreendê-los. Quantas crianças ao redor do mundo falam de coisas que não deveriam saber? Quantas carregam memórias que desafiam explicação? E se algumas almas realmente voltam, não para viver novamente, mas para testemunhar? Para lembrar uma humanidade esquecida de que estamos todos conectados através do tempo, através da fé, através de momentos onde o céu tocou a terra e deixou marcas que nem a morte consegue apagar? Nas noites silenciosas de Diamantina, quando as estrelas brilham sobre as montanhas antigas de Minas Gerais, Samuel às vezes acorda e olha pela janela. Não lembra mais por quê, mas sente que há algo lá fora, algo grande e amoroso que o conhece, que sempre o conheceu, que estava lá quando ele era outro, quando testemunhou o impossível, quando ouviu uma voz que fez o universo inteiro calar-se em reverência. E isso talvez seja suficiente